Que essa quinta-feira, nessa noite, Deus revele ao seu coração, fale diretamente ao seu pensamento. E que Deus possa revelar e realmente mudar a sua mente, porque está provado que muitas das doenças, das enfermidades que hoje existem no corpo das pessoas não é por causa da gênese do corpo, da matéria, das células do corpo. Mas você sabia que é por causa da mente? Cuidado com seus pensamentos, eles podem ser nocivos, podem ser autodestrutivos e podem te levar ao precipício, ao abismo. Como ter o controle, como dominar, como vencer, tendo a cabeça na palavra de Deus, aí você consegue vencer os problemas, tendo uma mente sadia. Por isso que a própria Bíblia diz, pensar nas coisas do alto. Paulo falou lá em Colossenses, Filipenses, pensar em tudo aquilo que é bom, que é saudável, que é satisfatório, que é, sabe, bom para a nossa vida, né? Pensar em coisas boas. Mas quantas pessoas, mas para isso você tem que ter a mente na Bíblia, a mente canalizada, centralizada na palavra de Deus. Foi isso que Jacó fez quando ele botou a cabeça na pedra. E ele não tirou a cabeça da pedra. Tirar a cabeça da pedra é naufragar, é destruir a sua própria vida e deixar-se levar pelos sentimentos, pelas emoções, pelas circunstâncias que esse mundo apresenta, e aí a destruição é certa. E aí você não vai ter como, porque a nossa mente é como se fosse, é o nosso leme do nosso corpo. É ele que, a nossa mente é o que nos conduz, é o que nos guia. E é isso que eu quero deixar claro aqui nessa noite, para que você entenda a necessidade de você se apegar às coisas de Deus, de se voltar para Deus, de estar totalmente imerso às coisas do Espírito, porque você precisa disso, nós precisamos que você entenda sobre isso, para que você não sofra, para que você não viva uma vida destruída, uma vida amarrada, uma vida de fracasso, de perdas, sabe? Mas viva uma vida saudável, uma vida abençoada pelo próprio Deus. Eu quero que você entenda sobre isso. Eu estou aqui procurando uma coisa que me veio. A ciência confirma o poder da oração, que vai além da fé e transforma a sua saúde. Olha só o que a ciência revela e deixa claro hoje. Então, isso é muito poderoso, muito poderoso. Entenda sobre isso. Entenda sobre isso que nós estamos falando, e eu quero deixar bem claro para você. Olha só, a depressão é a inflamação, uma doença do corpo inteiro, não só da mente. Não só da mente. Olha só. Olha só que coisa poderosa. Veja que eu não estou nem falando só das coisas da Bíblia, mas é o que a ciência hoje revela e traz para todos nós. E você precisa entender sobre isso. Quantas são as pessoas que, é as minhas células, é as coisas do meu corpo, é a sua mente. A sua mente que está te levando à destruição. Por isso, aonde você tem colocado a sua mente? Aonde você tem colocado os seus pensamentos? Aonde você tem colocado os seus pensamentos? Aonde? Aonde está a sua mente? Aonde você tem colocado as suas mentes? Está dando para você entender? É isso que você precisa compreender e ter entendimento para que você não venha viver sofrendo. Você sabe de Olha onde só. vem os... Compreenda sobre isso. Tenha entendimento do que nós estamos aqui falando e relatando para você, para que você pare de sofrer. Olha a importância de você manter a sua mente na palavra de Deus.
na pedra, que é o Senhor Jesus. Olha só, eu quero relatar uma coisa aqui que eu estava lendo esses dias atrás. Eu quero aqui trazer para você, só para você entender. Porque tem muita gente sofrendo porque a mente está totalmente colapsada, fora da vontade de Deus, e isso tem sido algo nocivo. Aquilo que você vem nutrindo na sua mente pode ser devastador e causar um colapso interno no seu pensamento e também em todo o seu organismo, em todo o seu corpo. Em todo o seu corpo. Em todo o seu corpo. Então, por isso a importância de mantermos a nossa mente ligada às coisas de Deus. Manter a sua mente ligada às coisas de Deus. Seu pensamento cria, forma, emoção e põe toda a sua energia nessa forma. E você pode destruir toda a sua vida porque se a sua mente estiver desconectada das coisas de Deus, isso vai gerar muitas doenças, não só emocionais, vai afetar suas células, vai afetar o seu corpo, seu organismo, seu intestino, sua coluna. Então, quando Jacó colocou a cabeça lá na pedra e ali viu que era Betel, o lugar onde Deus te quebra para te levantar, ali Jacó teve uma descoberta poderosíssima, uma grande revelação. Gênesis 32 deixa muito claro, fala sobre isso. Por isso nós estamos sempre aqui trazendo um alerta para todos sobre a importância de você manter a sua cabeça nas Sagradas Escrituras, né? Na Palavra de Deus. E lá em Gênesis 32, quando Jacó colocou a cabeça na pedra e ele teve a visão dos anjos lá em Manaim, que os anjos, ali ele teve um encontro com os anjos, sabe? E ele disse, né? Esse é o lugar do exército de Deus, chamou aquele lugar de Manaim. E ali foi o encontro dele, os anjos. Depois ele teve a luta lá com os anjos, né? Mas ele viu que os anjos estavam também no encontro com ele. Vamos lá. A maior revelação da Bíblia sobre a transformação. Jacó luta com Deus. Ele entra como enganador, sai como Israel. Você imagina a cabeça de Jacó. Jacó devia sofrer muito porque por todo o cenário que ele passou, por toda a situação que ele passou, de viver tudo aquilo que ele viveu. Mas foi necessário, porque Deus tinha escolhido ele desde o ventre. Está escrito lá, dentro do ventre de Rebeca, sua mãe, havia 2 povos, 2 nações. E o maior ia servir o menor. O maior ia servir o menor. Jacó era o menor. Tanto é que ele nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão. Eram gêmeos. Mas ele nasceu... Esaú saiu primeiro do ventre. E Jacó, ele desde o ventre lutava. Ele nasceu lutando e morreu lutando. Ele queria, ele desejava ter essa bênção abraâmica do avô dele. E ter a bênção que o pai dele teve. Esaú não tinha esse entendimento e esse desejo. Esaú não se importava, como muitas pessoas não se importam pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus, mas se importam sim pelas coisas desse mundo. E não dão valor às coisas de Deus. Então, vamos lá. A fidelidade ao altar e o dízimo prepara o coração para a mudança de identidade. Você precisa dessa mudança de identidade. Você precisa dessa mudança interna. Você precisa dessa transformação.
Não é dinheiro, é aliança. Não é simplesmente o dízimo, é senhorio. Não é sacrifício, é gratidão. É reconhecimento. É essência, é caráter. E Jacó precisava daquilo, porque ele não tinha paz. Ele não vivia em paz. Então, nessa jornada, nessa transcendência espiritual que ele passou, lá em Betel, quando ele teve um encontro com Deus, naquela pedra, foi o pontapé inicial para toda essa trajetória de mudança e dele nascer a nação de Israel. E as 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Deus não pode abençoar quem você finge ser. Não adianta fingir ser. Ele abençoa quem você é. Ter lutas, ter conflitos, ter momentos difíceis, ter um embate, um combate entre você e a sua natureza humana, entre fazer a vontade de Deus e a sua carne lutar contra isso, isso é normal. Agora, se deixar ser vencido pela sua natureza e morrer para as coisas de Deus, aí já não é normal. Por isso que Jesus disse lá em João 12, 24, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Nós temos que morrer para nós mesmos, morrer para as coisas desse mundo, morrer para as nossas vontades. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus deixou claro, Pai, seja feita a tua vontade, não a mim, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a minha. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus tem que vir até você. A vontade dele. Não vos conformeis, Paulo diz, não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus. E renoveis na vontade, Paulo disse lá em Efésios 4, 22, Efésios 4, 22, Paulo diz, 22, 23, se eu não estou errado, Paulo disse assim, ele falou assim, Efésios 4, 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça, verdadeira justiça em santidade. Renoveis no espírito da vossa mente. Então Jacó, ele passou por essa transfiguração, por essa transformação. Você precisa passar por isso. Então deixa aí nos comentários, Deus transforma a minha mente, me dá a mente de Cristo. Toca o sino, deixa o seu like e vamos compartilhar essa live. Quantas pessoas estão doentes porque a mente dela, essas doenças, por isso que você vai no médico e não sai doença nenhuma, e não sai no diagnóstico, e não sai na radiografia, não sai na ressonância, e o seu corpo está sentindo, está gritando, sabe por quê? Porque a sua mente está doente, você está estressado, você está ansioso, você está doente mentalmente, isso está afetando todas as suas células do seu corpo, também o ambiente que você vive, a pressão que você vive, a carga que você está carregando nos seus ombros. Jesus tomou sobre si, por isso que ele diz, o meu fardo é leve e suave. Então, tem lugares que você tem que, você tem que sair fora, você tem que vazar. A verdade é essa. Empresas que, sabe, o ambiente é tóxico, igrejas que estão, sabe, a liderança é tóxica, a cobrança é só cobrança, é só cobrança, é só cobrança. Isso não faz bem para você, está te matando. E que está fora do contexto bíblico. Um texto sem contexto vira um pretexto, né? Que é antibíblico. Um texto fora do contexto vira um pretexto de heresia, que está fora do que Jesus ensinou.
E isto é maligno, isto é destrutivo. Por isso que tem muitas pessoas, muitos cristãos, muitas pessoas que não querem hoje saber de igreja, não querem buscar Deus. Por quê? Por quê? Porque estão doentes, estão cansadas. Fardo pesado, doutrina de homem. Doutrina de homem. Doutrina de homem. Então, isso é destrutivo, é maligno. A letra, ela mata. Jesus falou sobre isso, né? Então, você precisa entender sobre isso. Nós precisamos entender sobre isso. Você precisa entender sobre isso. Um texto sem um contexto vira um pretexto para heresias. Então você precisa entender o texto, entender o contexto, para ter um pretexto de verdade para não destruir a sua vida. Um texto sem contexto vai virar um pretexto para heresias e destruição da sua própria vida. Aí as pessoas vão colocando coisas em cima de você e vão te escravizando. E vão destruindo a sua vida. Deus não pode abençoar quem você finge ser, ele abençoa quem você é. Peniel é o lugar onde o dizimista se torna príncipe. Deus feriu Jacó, mas não destruiu, ajustou o eixo da promessa. A maior riqueza não é material, é nome, é identidade, é autoridade espiritual. Entenda sobre isso. Apontamento para Jesus. Em Cristo recebemos um novo nome. Apocalipse 2,17. Todo dizimista fiel carrega essa marca de governo espiritual. Lembrando que nós estamos falando, eu estou aqui te conscientizando a semana toda sobre fidelidade, sobre a pedra, sobre a história de Jacó, a jornada que Jacó teve, as estratégias que Deus deu para Jacó, para que ele se tornasse Israel. E para que Deus pudesse usá-lo. E isso apontou tudo para Jesus. Tem promessas de Deus para nós. Tem pessoas ricas por fora e pobres por dentro. Peniel muda isso. Peniel muda isso. E quando, lá em Gênesis 32, Jacó teve a luta com os anjos, né? Ele passou a noite toda lutando. E ele disse lá, no versículo, ele disse assim, versículo, Gênesis 32, versículo, ele disse assim, 30, chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque ele dizia, tenho visto a Deus face a face, a minha alma foi salva. Ele gritou, Peniel, o lugar onde Deus quebra para depois se levantar. Ali ele foi tocado pelo anjo. Versículo 30. A fidelidade do altar, tem pessoas que não mudaram por dentro. A fidelidade do altar libera autoridade sobre as áreas paralisadas. Quem é fiel no altar domina a vida. Então, quando ele gritou Peniel, que ele viu Deus face a face. Ele teve um encontro com Deus. E a alma dele foi salva. Ele saiu dali transformado, regenerado. Foi na luta dele, versículo 22 ao 32. 10 versículos, mas você começa na visão de Jacó e Manaim, quando os anjos
Ele encontrou os anjos ali naquele lugar. E quando Jacó, ele envia os mensageiros dele para falar com Esaú, que já vinha a caça dele. Então ele deixou toda a caravana dele, filhos, mulheres, filhos, todos, e foi lutar com Deus sozinho. Ele tinha que resolver a situação dele. Ele não ia resolver a situação dele com ninguém. Ele tinha que resolver a situação dele com Deus. Tem coisas que você não vai resolver a sua situação com ninguém. Por isso que você tem que ir até Deus, não é pessoas. É você buscar ter esse encontro com Deus para Deus poder se revelar a você, colocar sua cabeça na pedra. A sua mente precisa ser restaurada. Você precisa ter a mente de Cristo, senão você vai ficar doente. Muitas doenças do sua mente precisa ser transformada. E ser revestida de um novo espírito. Renovai-vos na transformação da vossa mente. Seja transformado. Davi disse: quão preciosos são para mim os teus pensamentos, e a soma deles, quão preciosos. A soma deles, o pensamento de Deus na sua mente, a mente de Cristo. Paulo falou isso. Nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Entenda sobre isso. Então, por que as pessoas hoje estão sendo escravas, dominadas pelo medo? Sendo dominadas porque a mente está doente. Então vamos falar com Deus agora. E aí você vai se tornar uma coluna. Você vai nos dar a condição, fazer parte dessa obra e construir a Igreja Nação dos Escolhidos junto comigo. E Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Você vai entender que você tem um propósito aqui na terra. Então vamos gritar: Peniel, Peniel, Peniel. O lugar onde a gente encontra Deus. Onde você precisa encontrar Deus. A história de Jacó é fantástica. Tem tudo a ver com a nossa vida. Vida de dor, de perseguição, de humilhação, de não ter nada. E depois de dar a volta por cima e ser transformado num novo homem, nova identidade, novo caráter, mudança de nome, tudo transformado. Deus mudou toda a vida dele, mudou toda a história dele. Mudou todo o ser dele, mudou o coração dele, mudou a alma dele, deu um novo espírito. Ele trilhou, passou por essa jornada e teve essa luta com Deus, viu lá os anjos subindo e descendo aquela escada era Jesus, a pedra era Jesus. O voto é a força do cristão. O altar, compromisso com Deus, fidelidade, apontando para a essência. Fidelidade revela quem governa o seu coração. E as promessas se cumprindo. Isso é fantástico, é extraordinário que Deus quer fazer. Você precisa ter essa experiência. É algo indizível, é algo único e particular, para que você seja transformado e liberto totalmente do pecado, dessa natureza adâmica, pecadora, pecaminosa, e ser transformado num novo homem, numa nova mulher, regenerado pelo Espírito Santo, a nova semente divina, colocada em você. No Salmo 105, Davi fala sobre essa semente de Abraão, né? Semente divina, algo fantástico, algo poderoso. Aqui, ó. Vós, versículo 6, vós semente de Abraão, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Aleluia. Lembrou-se, ele é o Senhor nosso Deus, seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares e milhares. Então isso é extraordinário. Isto é fantástico. Isso é fenomenal, isso é glorioso. Vamos falar com Deus agora? É um momento da oração. Vamos determinar aqui para que Deus possa te abençoar e você
de fato, de verdade, venha tomar posse. Tá dando um delayzinho aqui mas nós vamos ajustar aqui. E eu tenho absoluta certeza que Deus, Ele vai te honrar e vai te abençoar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar bênçãos e falar aqui, Peniel, o lugar que a alma de Jacó foi salva, e ele viu Deus face a face. E ele gritou, Peniel. Meu Deus, o que o Senhor está revelando para nós aqui essa semana é algo poderosíssimo. A aliança que o Senhor fez com Abraão, o juramento a Isaac e a confirmação, o mesmo Jacó por lei, por aliança eterna. É algo profundo. Então, meu Deus, cada membro, cada um daqueles que fazem parte da membresia do corpo de Cristo, sejam visitados agora pelo teu Espírito. Visita o coração de cada um deles. Haja restauração, regeneração. Essa obra é tua, meu Deus. Essa igreja é tua. Tudo é teu. Meu Deus, a mente dessas pessoas precisa ser libertas. Elas precisam ser transformadas para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas daqui da terra. Haja regeneração, transfiguração. Meu Deus, seja uma noite poderosa, de unção liberada para quem está assistindo agora. Para que essa pessoa tenha a sua experiência única com o Criador. Única, indizível, ímpar, poderosa. Ó Deus, eu creio que bênçãos e milagres agora estão chegando. Portas se abrindo, dinheiro entrando na conta bancária, cura chegando no corpo, no organismo, no sistema nervoso, na corrente sanguínea, nos ossos, nos músculos, na coluna, nas pernas, nos braços, no intestino, no casamento, na família, restauração dos filhos, nossa casa debaixo de cobertura, blindagem, cerca espiritual invisível sobre nós. Peniel, Deus poderoso, eu declaro isso sobre todas as pessoas. Receba a promessa de Deus, o cumprimento, a vitória, a cura, a libertação e a restauração. O poder de Deus que te alcança, o poder de Deus que te cura, a revelação do Espírito Santo, o encontro verdadeiro, a essência, o caráter. Deus toca não para te destruir, mas para te realinhar, te reposicionar. Tenha paz de espírito. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu profetizo bênçãos sobre os fiéis. Você que tem sido patrocinador, gerador. Deus venha transferir riquezas para suas mãos. Deus venha te honrar cada semente, liberação das colheitas, terra fértil, céus abertos, prosperidade. Eu declaro bênção sobre a sua vida. Tomou posse? E se você quiser plantar sua fidelidade agora mesmo, Deus tocou em você, te revelou nessa noite, então plante a sua semente. O Pix da igreja está aí. E passe a ter a sua experiência com Deus. Passe a ter a sua experiência com Deus. Agora, em nome de Jesus, Deus, Ele te honra, Ele te abençoa. Ele faz coisas poderosíssimas acontecer sobre você. Deus abençoe.
Ótima noite. Amanhã estamos de volta, hein? Aqui às 10 horas. Hoje ainda meia-noite tem oração pelos dizimistas. Se você não entrou no nosso grupo, entra lá, acessa lá e você vai fazer parte do WhatsApp, tá bom? Deus abençoe.